A Rússia está perdendo a guerra e seu povo já está farto. Essa é a realidade difícil que Vladimir Putin enfrenta. E mesmo assim, ele continua tentando enterrar a cabeça na areia. 20 mil ataques depois e ele ainda não entendeu o recado. O que ele disse que jamais ocorreria, aconteceu. Moscou foi transformada em uma linha de frente, enquanto a Ucrânia ataca a cidade mais importante da Rússia com investidas. Por toda a Rússia, drones ucranianos estão voando e atingindo seus alvos. Vou repetir, 20 mil ataques. Mas há muito mais do que isso, já que Putin comanda um pretenso império que já está morto e enterrado. Ele só não sabe disso. Putin teve mais uma prova da vantagem dos drones, que a Ucrânia agora tem sobre a Rússia em 30 de junho e na madrugada de 1º de julho. Mais uma vez, ele e seus comparsas não previram isso. Eles haviam acabado de lançar um ataque aéreo à Ucrânia com resultados tragicamente previsíveis. Como de costume, a Rússia mirou em civis. Um drone russo atingiu um ônibus civil em Zaporizhia, ferindo 7 pessoas. A CNN informa que outros ataques na região deixaram um morto e 5 feridos. Essa é a natureza terrorista da campanha aérea russa. Isso também mostra o desespero de Putin. A Rússia tenta atingir qualquer coisa que possa, apenas para passar alguma impressão de poder, mas a Ucrânia responde todas as vezes. Foi assim que a Ucrânia vingou os mortos em Zaporizhia. A Ucrânia lançou cerca de 250 drones a mais contra a Rússia do que a Rússia havia disparado contra eles, enviando um enxame de 419, dos quais 60 seguiram diretamente para a capital russa, Moscou. Centro de Comunicações Espaciais foi atingido pela segunda vez em semanas. Moscou orientou suas forças de segurança a se esconderem em vez de ajudar, enquanto drones ucranianos escureciam novamente os céus russos. Sempre que Putin demonstra desespero, a Ucrânia responde aumentando a pressão e mostrando ao líder russo que qualquer coisa que ele faça, a Ucrânia agora consegue fazer muito maior e melhor. Isso não é mais paridade aérea, a Ucrânia tem a vantagem. Esses incidentes isolados não mostram tudo. Precisamos de uma visão mais ampla, pois os números mostram tudo. Desde 2025, a Ucrânia lançou 20 mil ataques contra a Rússia, com cada um tendo 2 propósitos. 1. Eliminar um alvo russo. Pode ser uma refinaria, terminal, fábrica ou outros alvos que mantêm a máquina de guerra russa ativa. E 2. Trazer a guerra de volta para o povo russo. Os drones ucranianos lembram constantemente essas pessoas de que a invasão iniciada por seu líder, que deveria durar poucos dias, virou uma luta que a Rússia ainda está longe de vencer. A dinâmica mudou. Em 2026, é a Ucrânia que está na frente. Os números das linhas de frente não são melhores. Para cada soldado que a Ucrânia perde, a Rússia perde 8. Isso é insustentável. Para os russos, que Putin tentou por muito tempo proteger da guerra que iniciou, isso fica mais evidente a cada dia. Dezenas de milhares vão para a Ucrânia e não voltam mais. Quando Putin ou as seclas se vangloriam de ataques aéreos, a Ucrânia lembra que pode fazer mais. Famílias estão sendo devastadas por toda a Rússia, raramente por drones atingindo alvos militares, mas com muita frequência pelo próprio Putin, já que sua sede interminável por guerra arranca pais, filhos e maridos de seus entes queridos. Essa é a realidade que Putin criou para milhões de pessoas em toda a Rússia, que agora estão sentindo a guerra como nunca sentiram antes. Essa realidade é dura. A Rússia está perdendo. Há evidências por toda a Rússia e territórios ocupados. Em São Petersburgo, que é a cidade natal de Putin e uma das joias da coroa russa, quando se trata de cidades com status que deveriam estar bem protegidas, estamos vendo drones ucranianos atingirem alvos. Na Crimeia ocupada, aquele símbolo antigo da suposta dominação da Rússia sobre a Ucrânia, escolas estão sendo fechadas e postos de gasolina estão ficando sem combustível, tudo devido a uma campanha magistral de isolamento conduzida pela Ucrânia. Autoridades alertam civis russos a permanecerem em locais fechados, enquanto sirenes de ataque aéreo se tornam parte do dia a dia na Rússia. Nada disso era para ter acontecido. A guerra deveria ter sido contida na Ucrânia, com os únicos ataques ao território russo sendo possíveis graças a armas fabricadas no Ocidente, e mesmo assim limitados apenas às regiões de fronteira. A Ucrânia mudou a guerra de Putin ao criar armas próprias, capazes de atingir o coração da Rússia a centenas ou milhares de quilômetros.
Essa dura realidade é sentida com mais força em Moscou. O ataque de vingança da Ucrânia por Zaporizhia não foi o único em que o país atingiu a capital russa recentemente. Moscou começa a virar zona de guerra como Kiev, e o povo de Putin percebe isso. Ataque de drone à maior refinaria da cidade, em junho, integrou ofensiva com cerca de 1.000 drones e 4 mísseis de cruzeiro ucranianos. Segundo o Ministério da Defesa russo, foi isso que eles alegaram ter interceptado, com 200 desses drones lançados contra Moscou. Porém, a refinaria em chamas e a chuva negra após a fumaça cobrindo o céu mostram outra história. Drones ucranianos estão atingindo o próprio território russo, forçando o cancelamento de voos e sendo vistos em Moscou enquanto voam rumo aos objetivos. Isso não pode mais ser ocultado. A escala dos ataques de drones ucranianos é inédita e destruiu a narrativa de uma Rússia invencível que Putin tentou criar. Moscou virou nova linha de frente. Putin, é claro, está tentando fingir que está tudo bem diante de tudo isso. A imagem dele como líder inflexível que sempre agiria pelo melhor da Rússia era, no máximo, frágil e mantida por um estado policial e censura desenfreada. Essa imagem está sendo testada como nunca e começa a rachar com a campanha incansável de drones de longo alcance da Ucrânia. É justamente essa imagem que tornará impossível para Putin capitular, mesmo quando ele souber que deveria. E ele não está sendo ajudado pelos seus generais, que dizem a ele que as tropas em campo vão alcançar seus objetivos, mesmo enquanto morrem aos montes ao se chocarem contra as defesas da Ucrânia. Em Moscou, Putin tenta garantir às elites e aos moscovitas que a situação é apenas um contratempo. Mas não pode ser. 20.000 ataques por toda a Rússia desde 2025 já é ruim o suficiente. Agora que tantos desses ataques estão afetando a capital russa, a evidência do fracasso de Putin é inegável. Putin tenta reforçar defesas. Em 23 de junho, a New Voice of Ukraine informou que a Rússia fortaleceu as defesas aéreas de Moscou ao retirar unidades da linha de frente, onde eram mais necessárias. Isso pouco consola as famílias dos que estão na linha de frente e mais vulneráveis para que Putin sustente sua autoimagem de protetor da Rússia. Ainda assim, não basta. Um dos sistemas Pantsir que a Rússia levou da linha de frente para a refinaria de Moscou, que ainda se recuperava do ataque ucraniano de meados de junho, tinha só 2 dos 6 mísseis previstos. As defesas aéreas da Rússia estão ficando sem munição. O que Putin espera que as pessoas em Moscou façam? Pegar os Pantsirs e jogá-los nos drones não adiantaria, e isso ficou claro após o ataque de vingança da Ucrânia em 1º de julho. Lembra do Centro de Comunicações Espaciais que mencionamos? Mesmo após ter sido atingido antes e sendo um alvo para reforço das defesas aéreas russas, a Ucrânia conseguiu atingi-lo novamente. Drones percorreram mais de 500 quilômetros até o centro de comunicações por satélite de Dubna, e as defesas russas, mais uma vez, pouco fizeram para detê-los. Zelensky depois disse que drones ucranianos atingiram 4 centros semelhantes em Moscou e na região de Vladimir. Até Putin admitiu o sucesso da Ucrânia, declarando isso poucos dias antes do último ataque ucraniano. Quanto aos ataques contra a infraestrutura crítica em geral, e infraestrutura de energia em particular, é claro que esses ataques às nossas instalações de infraestrutura criam problemas, isso é óbvio. Isso está óbvio desde 2025. Foram necessários 20.000 ataques para Putin finalmente reconhecer que existe um problema que nunca deveria ter existido. A Rússia está perdendo e o povo russo sabe disso. Eles veem drones ucranianos entrando diariamente em seu território e sentem o impacto da economia em crise e da inflação, que aumentou muito o custo de vida. O combustível está acabando. A inteligência do Reino Unido informa que ao menos 500.000 russos morreram, e o número de soldados que se tornaram baixas de guerra ultrapassa 1.400.000, ao incluir feridos e os que se renderam. Há relatos de que a expectativa de vida dos soldados russos em certas áreas da linha de frente é de apenas 20 minutos, ressaltando a eficiência implacável das zonas de abate infestadas por drones nas regiões que os generais de Putin ainda tentam convencê-lo de que cairão. Talvez isso ocorra com o tempo, mas as cicatrizes na pele dos russos se aprofundam e para muitos na Rússia já basta. Eles querem o fim da guerra e agora estão mais dispostos a dizer ao presidente que os intimidou por tanto tempo que ela acabou. A Rússia perdeu, aceite isso. Isso pode muito bem mudar tudo para Putin. Mas antes de irmos mais a fundo, fica o lembrete de que você está assistindo ao The Military Show.
Se você está aproveitando o nosso conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificações para continuar vendo nossos vídeos. Crescem as vozes contra a guerra na Rússia, todas pedindo a Putin: tire-nos dessa. Em um relatório de 1º de julho, o Kiev Post informou que o maior ataque da Ucrânia a Moscou elevou o sentimento anti-guerra em toda a Rússia. O veículo menciona uma pesquisa da ONG Join Ukraine, que analisou conversas em redes sociais após os ataques da Ucrânia. Após analisar 41.883 postagens, que geraram um total combinado de 594 milhões de visualizações no Telegram e em outros canais de mídia social, essa pesquisa concluiu que o sentimento anti-guerra em toda a Rússia aumentou impressionantes 235%. O ataque de 18 de junho à refinaria de Moscou parece ter se tornado um ponto de virada, e a recente retaliação contra Moscou deve causar novo aumento. Estamos vendo a agenda de informação da qual Putin sempre dependeu mudar, e isso não o favorece. Além do aumento de 235% nas postagens contra a guerra, o estudo mostrou que as críticas às autoridades russas e a resposta aos ataques da Ucrânia estão crescendo. Crescem as dúvidas sobre a eficácia das defesas aéreas da Rússia, o que não surpreende diante do impacto dos drones ucranianos. Estudo revela que o governo de Putin é acusado de não proteger seus cidadãos. Yulia Yelenich, da Joy Ukraine, resume perfeitamente. Enquanto os combates estão distantes, é mais fácil ignorar ou ver tudo sob a ótica da propaganda. Quando drones chegam a Moscou ou outras grandes cidades, os russos passam a pensar em sua segurança, questionar autoridades, avaliar criticamente as declarações oficiais e exigir o fim da guerra, relata Yelenich. Isso é um anátema para Putin. Isso é tão claro quanto qualquer evidência de que seu status de grande protetor da Rússia está em questão. Apesar do estado policial que ele criou e da repressão às redes sociais e à internet na Rússia, ainda há dissidência. Não só está conseguindo passar, como está crescendo. Há mais. Além das conversas nas redes sociais, há outros sinais de que o círculo de Putin quer que ele aceite que a invasão, como imaginou, está perdida. Em um relatório de 19 de junho, o Pravda revelou que um projeto chamado Faraday, criado pela jornalista russa Barida Rustamova, conseguiu acesso a uma fonte dentro do partido político Rússia Unida, liderado por Putin. Essa fonte revelou que grupos focais do partido mostram cada vez mais que o povo russo aceita encerrar a guerra na Ucrânia mesmo sem vitória. 60% afirmaram estar cansados da guerra e que esse cansaço crescerá com a chegada de mais drones ucranianos a Moscou. Alguns dias depois, em 1º de julho, a TVP World revelou que uma pesquisa realizada pelo Instituto de Conflitologia e Análise da Rússia, com sede em Kiev, descobriu que 81% dos 1.600 russos entrevistados expressaram apoio ao fim da guerra na Ucrânia já a partir de amanhã. Aqueles que defendem uma vitória completa para a Rússia representaram apenas 9%, que é o menor número já registrado por essa pesquisa em particular. A paz está no discurso do russo médio, e Putin nem pode buscar nos próprios índices de aprovação a garantia de que está fazendo o que o russo médio quer. Esses índices estão despencando. Segundo reportagem da Newsweek de 30 de junho, a Fundação de Opinião Pública, apoiada pelo Kremlin, revelou que 69% dos 1.500 entrevistados confiam em Putin. Pode parecer alto. Muitos políticos ocidentais adorariam ter esse índice de confiança. Alguns pontos devem ser considerados. Primeiro, este é o menor nível de confiança em Putin desde o início da invasão. E segundo, essa é uma pesquisa que vem de uma fonte apoiada pelo Kremlin, o que significa que os números provavelmente estão manipulados e que as pessoas entrevistadas ainda têm receio de receber uma visita da polícia secreta caso expressem muita desaprovação em relação a Putin. E ainda assim, mesmo com esses fatores em jogo, quase 1/3 dos russos agora está dizendo abertamente que não confia em Putin nem um pouco. A mensagem está sendo enviada em alto e bom som, repetidas vezes. Os russos estão cansados dos 20.000 ataques. Eles estão cansados de Moscou ser transformada em alvo, e estão cada vez mais cansados de Putin ainda agir como se seu império de influência devesse ser mantido até o fim, 4 anos e meio e bem mais de 1.400.000 baixas depois. Talvez Putin esteja finalmente disposto a ouvir, já que começa a reconhecer toda essa turbulência. Se você pensa assim, não conhece Putin. Provas claras de sua derrota e da ira do povo não farão ele parar, só o levarão a se proteger como sempre fez.
Putin está tão impactado pela mudança de sentimento em seu povo e pela crescente superioridade da Ucrânia na guerra aérea que se cerca ainda mais de pessoas que o mantêm isolado. Em 2 de julho, um dia após a Ucrânia voltar a enviar drones a Moscou, o Kiev Post informou que Putin assinou decreto ampliando a administração central do Serviço Federal de Proteção da Rússia, FSO. Para quem não sabe, o FSO é um grupo de capandas encarregados de proteger Putin contra ameaças. Esta é a 4ª expansão desse tipo desde o começo da invasão da Ucrânia. Antes de 2022, o FSO não havia se expandido desde 2010. Agora, essa já é uma ideia ruim por si só. Putin já entregou tanto poder ao FSO que ele supervisiona todas as comunicações estatais russas e é responsável por verificar todos os funcionários que entram em contato com Putin. O líder da Rússia sacrifica poderes que poderiam ser usados contra ele, pois sua paranoia aumenta, sendo esse o real problema. O que essa última expansão nos mostra é que Putin sabe que está em perigo real. Ele está com medo, não só da Ucrânia e de seus drones, mas de todo mundo. Ele percebe a queda de sua popularidade. O FSO também monitora isso. Agora ele faz de tudo para se proteger, enquanto perde o controle da guerra e de seu povo. Assim, Putin está perdendo a guerra. Os drones voando para Moscou são um sintoma da doença que se espalha cada vez mais profundamente pela Rússia a cada dia que passa. Se tudo estivesse bem, Putin não ampliaria o poder do FSO. Ele não se preocuparia com pesquisas, pois seu povo ainda o temeria e colaboraria com o protetorado do Grande Protetor. Mas o blefe que durou um quarto de século desmoronou. Putin está caminhando para uma queda, e ele consegue até ver isso chegando. Agora ele está tentando colocar o máximo de pessoas possível entre ele e uma população cada vez mais irritada, enquanto sua legitimidade, se é que existia, está sendo corroída sob seus pés. Voltamos aos 20 mil ataques desde 2025 e aos drones que sobrevoaram Moscou. Esses ataques por si sós não vão vencer a guerra na Ucrânia, mas são parte de algo maior. Esses ataques impulsionam o descontentamento atual na Rússia. Moscou virou zona de guerra, algo evidente para todos na Rússia. Pessoas a centenas de quilômetros da Ucrânia agora temem por sua segurança e culpam cada vez mais Putin por essa situação. O sistema que Putin criou ao seu redor parece mais instável do que nunca. As elites não são tão leais quanto Putin precisa. Putin já não pode mostrar uma economia funcional, nem a suposta estabilidade que vem da ausência de dissidência. Tudo isso está sumindo. O líder da Rússia perdeu o controle. Mas o verdadeiro fracasso para Putin, e o que vai acabar fazendo com que ele perca a guerra que começou, é que ele se recusa a ceder. É isso que a expansão do FSO de fato significa. Apesar da pressão da Ucrânia e do povo russo, é muito improvável que Putin aceite negociar e concorde com uma paz que não atenda totalmente seus interesses. Putin é um homem teimoso, teimoso demais. Mesmo vendo as sanções da Ucrânia funcionarem e a Ucrânia abrir vantagem sobre a Rússia no campo de longo alcance, Putin seguirá no mesmo caminho. Putin vai continuar fazendo promessas que não pode cumprir. 20 mil ataques vão virar 30 mil, 40 mil e depois muitos outros depois disso. O tempo todo ele tenta ignorar o fato simples: a Rússia está perdendo agora. Com a Ucrânia não mostrando sinais de desaceleração e seu povo se voltando contra ele, a teimosia de Putin será sua derrota final. Quanto à própria Rússia, seu suposto líder forte conduz o país à ruína. O pretenso Império Russo já está morto e enterrado. Os aliados foram empurrados para o Ocidente e a economia russa já está debilitada. Putin se tornou um presidente enfraquecido e destruiu a confiança global na Rússia por sua teimosia. Descubra por que isso é um grande problema para um homem obcecado por legado e para o país que ele lidera em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais conteúdo sobre a realidade na Rússia. Obrigado, como sempre, por assistir.